Então, turma, o início dessa sexta parte vai ser um pouquinho diferente, porque um tanto do vídeo dessa sexta parte, depois de editado, foi corrompido. Então, no final da quinta parte, eu estava fazendo a quarta carreira e faria com vocês a quinta carreira, que é justamente a separação, né? Então, o vídeo 6 ele vai rolar normalmente. É só essa quinta carreira que eu ia fazer junto com vocês e que seria a última que eu iria fazer junto com vocês, porque depois é só uma repetição já com o tanto de pontos separado dentro daquela nossa distribuição lá no final da quinta parte. E daqui da pala em diante, todo o vídeo ficou intacto. Eu só tive o problema de vídeo corrompido no início dessa parte 6, que é essa que eu estou refazendo aqui com vocês. Então, olha só, você fez a sua carreira 4, que foi uma carreira toda de ponto baixo, na sua cor, aqui, deixa eu contar aqui para você. A gente fez A1, A2. Então, aqui, ó, presta atenção aqui na minha explicação. Aqui você fez a sua carreira, você fez A1, fez A2, que é essa que tá aqui, né, na cor 2, fez A3, que é essa. Toda a explicação dos aumentos a gente já tinha definido, e a gente já tinha definido que para essa adaptação a gente só ia ter um ponto entre os gráficos. Então, a carreira que foi corrompida, que eu não fiz com vocês, é essa carreira aqui. Fizemos A3, A4 tá embaixo dessa, é uma carreira toda na sua cor 2, em pontos baixos, eu fiz com vocês A4. A quinta carreira, que era a que eu faria com vocês e que não foi corrompida e que eu tô fazendo agora só a explicação, é essa aqui. Então, você vai começar com os seus pontos altos na sua cor 1, 13 pontos baixos na sua cor 1, estão aqui por baixo, né, sobrepostos a essa carreira aqui, e um ponto alto entre meios. O que que acontece? Vocês não perderam muita coisa. É o mesmo processo que a gente fez aqui, só que nessa segunda repetição, com somente um gráfico. Da carreira 5 em diante, a 6 até a 19, vocês já fariam sozinhas, porque é só você voltar na parte 1 e 2 do vídeo para você ver como foi que a gente fez aqui. Daí em diante, com a pala pronta, vocês vão seguir assistindo aqui e tá tudo ok. Tudo revisado, zero problema. Eu peço desculpas, essa coisa da tecnologia, às vezes, ela dá uma rasteira na gente, mas vocês ficaram com zero comprometimento. A única carreira que eu não mostrei fazendo foi a carreira 5, que é essa que inicia aqui com essa cor. Que é exatamente igual à carreira 5 que vocês fizeram aqui embaixo, só que com menos pontos aqui antes e menos pontos depois, tá? Qualquer dúvida, é só vocês mandarem uma mensagem para mim. Segue o barco, segue aí executando sua top-down Madragoa. Então, turma, passando rapidinho, ainda não terminei a parte do mosaico, mas para mostrar para vocês, eu estava meio atrapalhada. O fio alfama sobrou ainda esse tanto, tá vendo, ó? E eu já fiz as duas partes com ele. Não sei por que eu dei uma informação diferente, acho que eu me confundi. E aqui o que eu queria falar para vocês, olha só, que era simples vocês seguirem o mosaico. Depois que vocês definiram quantos pontos vão estar separando os gráficos, o gráfico, na verdade, eu sei que ele é completo com 19 pontos, tá? Mas a gente, para caber a quantidade de motivos na nossa top-down, a gente tirou aqueles pontos, 2 pontos iniciais, 2 pontos finais, deixando só um, né? Então, você só vai ter aumentos aqui. Essa parte entre gráficos vai ser sempre de um ponto. Por isso que, depois que você, na sua casa aí, definir a sua distribuição, quantos pontos você vai poder manter ou tirar daqueles pontos. Vamos lá, vou mostrar no gráfico. Daqueles pontos
quantos pontos você vai poder ou vai manter, vai tirar ou vai manter nessas duas zonas aqui do gráfico, você segue o seu mosaico exatamente igual como a gente fez na primeira parte do nosso conteúdo aqui. Então, por isso eu disse que não era difícil seguir sem você ter o tutorial, porque o mosaico a gente já viu. Você vai pegar o gráfico marcado e você vai só seguir a sequência de pontos que você precisa. Então, estamos assim e vamos seguir. Quando eu terminar aqui a minha carreira 19, eu volto com vocês para a gente fazer a parte entre a parte da cava, né? As correntinhas que vão unir a nossa cava. Vamos lá continuar nosso trabalho? Então, turma, continuando aqui de onde a gente parou, finalizamos aqui a nossa pala. Se você quiser uma pala maior, né? Não deu ainda na cava do seu braço, você vai fazer de novo a carreira 2 do gráfico, que é a carreira de base, depois você vai fazer a 3 e aí sucessivamente o gráfico, redistribuindo novamente a quantidade de pontos que vocês tiverem para, de repente, caberem aqui 6 motivos e aqui mais 5 motivos. Então, é isso. É fazer o mesmo procedimento que a gente fez quando a gente terminou essa fase para essa fase, né? Lembrando que você tem que deixar pelo menos um ponto entre os gráficos para fazer a separação. E lembrando que a quantidade de fio que eu propus e que utiliza para essa peça é desse tamanho. Então, aqui, ó, na pala, a gente usou um pouco do alfama, como eu falei para vocês, e já estamos quase acabando o primeiro novelo de cada um dos novelos de madragoa. Então, se você quiser fazer uma peça com uma pala maior do que essa, você com certeza vai precisar de mais fio. Aqui, você já pode cortar o seu fio da cor número 1, porque a gente aqui vai usar ele para o acabamento ali da gola. E a gente agora já vai continuar, vou mostrar aqui na peça piloto, a gente agora já vai continuar, ó, a gente vai fazer uma carreira toda de ponto baixo ao redor da nossa pala, para daí a gente fazer a extensão da nossa cava, que são essas correntinhas que a gente coloca aqui na parte de baixo do braço, que eu coloquei 15 correntinhas pelo meu corpo, então você tem que medir no seu corpo. E depois, quando a gente acabar o corpo da blusa, que a gente vai fazer esses acabamentos, que é esse acabamento aqui da gola, o acabamento aqui da manga e o acabamento aqui da barra da nossa peça. Então, deixa só eu medir para vocês entenderem em termos de centímetros quanto que essa minha peça tem até agora. Então, de uma cava a outra, eu estou com 38 centímetros. Do pescoço até o final da pala, eu tenho 17,5. O meu pescoço, eu tenho 20 centímetros. É isso. Aqui da minha cava, eu tenho 21 centímetros. Então, vamos continuar daqui o nosso conteúdo. Depois a gente faz os acabamentos, tá certo? Então, daqui, ó, eu já cortei a minha cor número 1. Vou puxar a minha cor número 2. Desculpa, eu esqueci de caminhar aqui. Deixa eu caminhar com um baixíssimo para o raglan. E agora que eu troco de cor, ajusto, puxo. Aqui eu ainda faço um raglan. Esse é o último que eu faço. Então, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos e eu vou pegar nas 2 laçadas do ponto. Vou pegar nas 2 laçadas do ponto e já vou arrematar o meu fio azul da minha cor 1 aqui, ó. Esse fio
eu já vou arrematar. Então, a gente vai circular toda a peça, fazendo ainda os raglãs e com pontos baixos, dessa vez pegando nas 2 laçadas do ponto. Se você quiser, você pode pegar em uma laçada só e deixar o friso. Eu vou preferir fazer com as 2 laçadas, porque daqui na manga eu já vou fazer depois o acabamento. E eu acho que ele fica firme, fica bem quando já tá terminando aqui essa parte da pala. Vou seguir toda a peça e volto com vocês pra gente seguir adiante para começar o corpo da nossa blusa. Vamos lá? Estamos assim, ó. Aqui, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou aproveitar, mas você pode seguir a ordem aí que você achar melhor. Eu vou pegar uma agulha 3. Por que que eu vou pegar uma agulha 3? Porque eu quero que fique bem ajustadinho essa parte aqui do pescoço. Vou entrar aqui em qualquer lugar e aqui no pescoço, ó, eu fiz 2 correntinhas para subir e o acabamento que eu uso em toda a peça é o ponto alto tombado. 2 pontos altos no mesmo lugar, pula 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Aqui agora para começar só uma corrente, 2 pontos altos no mesmo lugar, pula 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Uma corrente para subir, 2 pontos altos no mesmo lugar, pula 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Vou já fazer o acabamento aqui da gola, uma corrente para subir, e esse é o acabamento que eu vou fazer em toda a peça, depois na manga, na parte de baixo. Uma corrente, 2 pontos altos no mesmo lugar, pula 1, 2, um ponto baixo. Vou acabar esse acabamento aqui e volto com vocês pra gente fazer a união das cavas. Terminei, ó. Aí, esse é o acabamento da nossa gola. Aí, com a agulha de tapeceiro, a gente corta e bota pra dentro a linha. As outras, eu aqui tô sem uma agulha de tapeceiro, depois eu arremato. Já vou cortar aqui, ó. Depois eu boto pra dentro. A próxima parte, todo o acabamento a gente vai fazer assim. Olha só, pra esse tamanho ainda sobrou esse tanto aqui de fio do novelo da cor azul. Aqui, ó, desmanchou um pouco, deixa eu fazer de novo. A gente já vai fazer, depois eu vou circular a peça com uma agulha 4 aqui. No pé desse ponto baixo, eu vou colocar uma carreira de ponto baixíssimo. Posso fazer até agora. Primeiro eu tenho que só fazer aqui as correntinhas desse lado, que eu já tô desse lado. Então, eu fechei com baixíssimo, caminhei aqui pra cava, pra o raglan. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você vai fazer quantas você achar ideal para o seu tamanho, para a sua necessidade aí, da distância da lateral do seu corpo, né? Aqui a gente tá fazendo a união de uma cava com a outra. Aqui eu já posso cortar. Aqui, aí a gente agora vai pro outro lado. Faz um nó corrediço. Entra aqui no raglan. E vai. 1, 2. Já vou arrematando o fio, tá vendo? 3, 4. Você vai girando o fio em cada corrente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15.
Já ia eu perdendo. O importante é porque eu já experimentei. Como eu fiz a peça piloto, eu experimentei. Mas o que é que você tem que fazer nesse momento? Você faz um tanto de correntinha, se você não quiser só pela medida. Fecha como eu fechei aqui, ó. E agora você veste a sua blusa. Olha só. Você veste para ver se essa distância aqui tá ideal para você. Eu agora vou pegar uma agulha 4 milímetros ou uma 3,5 que tem uma cabeça maior e vou circular aqui, ó. Vou circular com pontos baixíssimos. É uma forma só de fazer um acabamento. Agora o detalhe, tá? Aliás, antes de circular, vamos já fazer o acabamento daqui da manga. Entra aqui na cabeça do primeiro ponto do raglan, puxei 2 correntes só para começar e faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou voltar com minha agulha 3 só para esse acabamento. Pula 1, 2 e um ponto baixo. Uma corrente, eu só faço 2 no início, tá? Depois eu faço só uma, mas você fica à vontade para fazer o ponto tombado como você preferir. 1, 2, pulo 1, 2 e um ponto baixo. Da mesma forma como a gente fez na gola, eu já vou fazer nas 2 mangas. 1, 2, um ponto baixo, uma corrente. Depois que eu terminar de fazer essa parte, eu já tô, na verdade, eliminando a 7ª parte aqui do nosso conteúdo. Não vai precisar, porque a gente vai fazer o corpo, mas eu não vou filmar o corpo todo, porque eu vou mostrar para vocês qual vai ser a repetição. Então, se eu já tô fazendo aqui os acabamentos de gola, manga, é esse mesmo acabamento que a gente vai fazer na parte final do corpo. Então, vamos fazer aí em uma manga, na outra, já fiz na gola. Depois que eu acabar com uma manga e com a outra, eu volto com vocês, só para mostrar, mas é fácil de entender. Eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo com uma agulha maior, só para decorar. Quem quiser, não precisa fazer, né? Se você não quiser. Mas eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui, na base desse ponto baixo que a gente fez. Aqui, ó, eu vou fazer em uma manga e outra só até chegar ali no raglan. Não vou fazer na parte das correntinhas esse acabamento. É só na parte da manga mesmo. Vamos lá? Agora, ó, já fiz o meu acabamento das mangas. Já fiz o meu acabamento da gola. Vou deixar para passar a carreira de ponto baixíssimo depois, tá certo? Agora a gente vai começar. E a minha linha, o primeiro novelo da minha cor 2, que foi a verde, tá acabando agora, só restou esse tantinho aqui, tá vendo? Vou usar ele daqui a pouco. Vou pegar outro novelo. E agora a gente vai começar a fazer o corpo. No corpo da peça piloto, eu fiz 2 carreiras. Eu fiz uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto. Você pode fazer o corpo da sua top-down como você preferir, tá certo? Vou começar aqui, você escolhe qualquer lugar, não tem uma regra. Eu vou começar com a carreira de ponto baixo, já vou arrematando. Eu prendi aqui, mas você pode fazer assim, ó. Você faz um nó corrediço, vem aqui no raglan, já prende fazendo um ponto baixo, prendendo esse nó corrediço. Você já tem aqui um ponto baixo. E agora você vai fazer ponto baixo, pegando nas 2 laçadas, por toda a circunferência. Agora a gente vai trabalhar de forma circular. E a gente não faz mais nenhum aumento, nem nenhuma diminuição. Se você quiser a sua top-down mais folgada no corpo,
Além de você colocar mais correntes entre as cavas, essa é uma possibilidade, você pode fazer na carreira de pontos altos alguns aumentos. Aí você vai experimentar a sua peça para ver como é que ela está no seu corpo e se você quiser, você pode mudar o ponto que a gente vai, a combinação de pontos que eu vou usar no corpo e você pode fazer aumentos. Então, agora eu vou circular toda essa peça com pontos baixos. Como falei, vou repetir, deixo para fazer por último a carreira de ponto baixíssimo aqui nesse pé dessa primeira carreira de ponto baixo. E isso é só um detalhe, é só uma carreira para decorar, que eu gosto de fazer, mas tem que ter muito cuidado para não apertar o ponto dessa carreira, porque o objetivo dela não é apertar a peça, é só decorar. Então, você tem que fazer com uma agulha maior. Vou seguir agora fazendo pontos baixos. Na cava, se eu tenho 15 correntes, eu vou ter 15 pontos baixos. E volto com vocês para a próxima carreira, que é a segunda da combinação que eu vou fazer. Vamos lá? Cheguei aqui no final, lembrem de contar quantas correntinhas vocês fizeram, quantos pontos baixos. Fechei com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e agora eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. E o que que vai acontecer? Na verdade, eu vou trabalhar 2 carreiras para um lado, que são essas 2 que eu tô fazendo. Quando eu fechar essa carreira de ponto alto, eu vou virar minha peça, faço uma correntinha, um ponto baixo e vou trabalhar pelo outro lado, pelo avesso. Quando você trabalha direito e avesso, você não fica com a estria de subida de carreira tão visível, porque ela fica bem mais reta do que quando você está trabalhando só por um lado, que ela vai caminhando, fazendo aquela subida que pode desagradar a muitas, né? Muitas pessoas não gostam. Eu realmente também não gosto daquela subida de carreira quando ela fica deslocando para um lado, porque fica muito visível, na minha opinião. E o que é que a gente pode fazer para não acontecer isso? Eu vou finalizar essa carreira de ponto alto, tô pegando nas 2 laçadas do ponto, e aí vou subir uma corrente, faço um ponto baixo no mesmo lugar e sigo pelo avesso fazendo a minha dupla, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto. E aí vou trabalhar assim, 2 carreiras pelo direito, 2 pelo avesso, até o final da minha peça, até o tamanho do corpo da minha blusa, que, logicamente, cada um de nós vai escolher até onde quer que essa blusa vá. Na peça piloto, eu medi para vocês lá, falei lá no início da primeira parte, a minha blusa ficou, se eu não me engano, com 44,5 de altura. Ela ficou até pequena para o que eu gosto dela maior. Então, vou trabalhar nessa aqui, acho que uma altura maior. Então, agora a gente se encontra já no final, já com o meu corpo todo completo aqui, de vocês aí, para eu falar quantas carreiras eu fiz, só para critério de curiosidade mesmo, porque a quantidade de carreiras, ela é equivalente à tensão do meu ponto. Então, eu vou fazer o tanto de carreiras que forem necessárias para atingir um tamanho em centímetros, e eu quero maior do que 44,8 centímetros, e vocês vão fazer a quantidade de carreiras aí, para que a blusa de vocês tenha o tamanho que vocês desejarem. A tensão de ponto, que a minha tensão de ponto é diferente da sua tensão de ponto, e isso dá uma diferença no final das contas. Então, eu agora vou seguir trabalhando aqui, como falei para vocês, 2 carreiras pelo direito, 2 carreiras pelo avesso. Vocês vão trabalhando aí e a gente se encontra agora no final, já para fazer o acabamento do corpo da blusa e assim finalizar a nossa top-down madragoa. Vamos lá trabalhar? Qualquer dúvida, mande sempre mensagem, será um prazer te ajudar. Então, estão vendo aqui, ó? Eu cheguei nesse ponto do corpo da minha blusa. Se
Vou chamar a atenção mais uma vez. Se você quiser ela mais larga, né? No caso, o momento é de aumentar na hora que você faz essas correntinhas. Se você quiser, a pala com essas duas repetições do motivo. Essa minha tá um pouco mais justa no meu corpo do que a peça piloto, mas tá tudo certo também. Faz parte, é isso aí. O que eu queria mostrar para vocês antes de continuar é olha a subida de carreira, como fica bem disfarçada quando a gente faz, no caso aqui a gente está fazendo duas carreiras pelo direito e duas pelo avesso. Além de dar um efeito bonito na peça, porque você fica com os pontos altos e os baixos tanto pelo direito quanto pelo avesso. Já estou no meu segundo novelo para o corpo, então é isso. Vamos embora trabalhar. Quando a gente acabar, no caso, quando eu atingir a altura desejada aqui e você aí, a gente vai fazer o mesmo acabamento aqui do ponto alto tombado. Lógico, quem quiser fazer, né? Quem não quiser, não precisa. Então, vamos seguir trabalhando. Aqui, ó, como falei para vocês, vou falar quantas carreiras eu fiz da dupla, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 duplas das carreiras de ponto baixo e ponto alto e finalizei com uma de ponto baixo e uma de ponto alto tombado. Peço desculpas pela minha voz, eu estou afônica. Vamos em frente com informações adicionais. Em termos de centímetros, a minha parte do corpo, da pala, né, de onde termina a pala, para o final do corpo, ela ficou com 33 centímetros e meio de altura. Para o corpo dessa blusa, nesse tamanho, com essa agulha, eu usei 3 novelos. Na verdade, 2,5, porque olha o que sobrou do terceiro novelo. Mas você arredonda para 3. Se for trabalhar um outro tamanho, você vai precisar de mais do que 3 novelos. Queria mostrar para vocês por que eu escolho fazer 2 carreiras pelo direito e 2 pelo avesso, porque eu acho que essa subida de carreira fica mais disfarçada do que ela normal toda pelo direito, mas se você não se incomoda, você pode seguir com a sua peça toda pelo direito, fazendo uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto pelo direito. Eu não me incomodo desse engrunjadinho que fica aqui. Eu prefiro do que aquela subida caminhando para um lado ou para o outro. A peça ficou com 235 gramas. Observem que ficou mais leve do que a peça piloto. Isso pode acontecer, porque o fio tem uma outra tintura, né? É uma outra cor e às vezes isso muda um pouco de fio para fio, de cor para cor. Ela ficou com 41 centímetros de largura no corpo, 55,5 de altura do ombro, da parte alta do ombro até embaixo, 23 centímetros e meio de cava e 18 centímetros e meio de pescoço. Isso aqui está disponibilizado para vocês no material de apoio e o gráfico também. Sobre o consumo do fio, essa é uma blusa tamanho 42, magra. Eu considero que é para o 42 de manequim, né? Daquele manequim de boneco, manequim mesmo. Então, se você vai fazer uma pala maior do que essa, você vai precisar de mais do que um novelo da sua cor 1 e mais da sua cor 2, porque o que sobrou da cor 2 foi esse tanto de um novelo e esse da cor 1. Lembrando, eu não fiz aquela carreira de ponto baixíssimo que eu falei para vocês,
porque eu fiquei com medo da peça apertar e eu não queria. Lembrem que no material de apoio vocês têm o gráfico feito para o mosaico crochê reto. Aqui eu precisei estruturar ele e tirar pontos entre os gráficos, diminuir a quantidade de pontos do gráfico para caber o motivo. Qualquer dúvida, vocês me chamam pelo meu e-mail. Não preciso falar, mas vou falar. Os acabamentos todos você coloca para dentro com uma agulha de tapeceiro, como você faz normalmente com todos os seus trabalhos. Então, alguns fios eu já posso cortar, outros eu tenho que colocar para dentro com agulha de tapeceiro. Estão vendo? Ó? Alguns eu já fui arrematando à medida que eu fui fazendo as partes subsequentes da peça. Então, arremate tudo e espero que vocês curtam bastante a top-down Madragoa de vocês. O caimento desse fio é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo tutorial.